Como a pastora falou, não é mais uma oportunidade, é a oportunidade. A gente sabe que o Senhor está voltando, Ele está às portas. E nessa noite, se Ele se chegar, como é que está a tua vida? Essa noite, essa semana, uma jovem, Miss Brasil, Miss Paraná, 32 anos, enquanto se preparava para o desfile, teve um ataque cardíaco e 32 anos. E como estava, né, a vida dela? Como está a minha? Como está a minha nessa noite? Como está o meu coração? Sabe que eu sempre digo para vocês assim que eu tenho um desejo, sabe? Eu até começo a estudar assim, meu Deus, eu vou lá levar uma palavra, né, de vitória para aquele povo, né? Quer vitória? Vai chorando, geme, né? Eu queria até falar que, sabe, mas quando eu chego lá e Deus me constrange, o Espírito Santo vai, a pastora estava aqui falando, cara, eu assim, cara, e é para mim, primeiro a espada pega em mim, pau, pau, sabe? E aí eu tenho que trazer, certo? Porque eu não vivo mais, né, pelo que eu quero, pelas minhas emoções, né? Eu vivo, né? Eu vivo. E aí é isso que sabe, às vezes nós queremos criar em nós queremos criar uma versão melhorada de nós, certo? Nós queremos colocar a nossa melhor versão, certo? Dar uma repaginada, né? Então a gente vai repaginando, certo? E aí tu vai, coloca um pretinho, certo? Vai no martelinho, né? Não troca nada, não muda nada, só vai fazendo, né? O que dá para fazer aqui, né? Está começando a fumacear, põe um óleo mais grosso aqui, para, né? Vai, né? Vai fazendo as gambiarras, porque a gente só quer ter uma versão melhor, uma aparência. E nós temos, eu tenho aprendido, certo? Tenho, né? E a intenção, né? Eu estou com 5.9, né? E a intenção é que a gente consegue muito tempo, né? Trazer para vocês um entendimento para que vocês possam viver, né, o que a gente já está vivendo, certo? E aí assim vocês têm condições de alcançar muito mais do que nós alcançamos, do que temos alcançado. Porque estar aqui, como eu disse para vocês, a gente tem que falar, estar aqui não é perda de tempo, certo? Muito antes, pelo contrário, é um ganho, né? É um ganho quando eu entendo isso, certo? Começo a absorver. Só que nós somos enganados o tempo todo. Nós somos e a gente prefere andar pelo engano, sabe? De um processo rápido. Estava falando para a pastora, a gente estava falando assim, nós, né, tomamos nosso chimarrão, conversando. Eu digo, às vezes a nossa necessidade momentânea, certo? A necessidade momentânea, ela faz com que nós foquemos em coisas que nos dão uma satisfação rápida. E aí eu estava comentando, e depois eu, né, comentei com outras pessoas.
Sabe quanto custa um pé de alface? Não quero, assim, vai vender, vai comprar aí R$3, né? Aí, só que o pé de alface ele é rápido, né? Alguns falam em 35, 50 dias, mas vamos colocar aí, né? Uma média de 35 dias, você consegue, num ano, colher 10 pés de alface. Glória a Deus. 10 pés de alface. Aí você vende esse pé de alface, né? Todo. Aí você conseguiu a quantia de R$36 durante o ano. Glória a Deus. Por aquele pé de alface, R$36. Aí daí tem um custo, tem um monte de coisa. Mas vamos. E aí nós nos contentamos a essas migalhas diárias, todos os dias. E aí, nós temos uma planta chamada, uma árvore chamada tâmara. Só que a tâmara, ela demora. Hoje já está produzindo em 5 anos. 4 para 5 anos ela já começa a produzir. Melhorada geneticamente, né, tal. Né? Tem um ditado que diz que quem planta tâmara não come tâmara. Por isso que nós devemos sempre plantar agora, certo? Para que os nossos filhos possam colher. Isso eu estou falando no espiritual. A minha renúncia de hoje. Porque eu entendo, eu tenho que entender. Aquilo que eu não renuncio, eu não tenho autoridade, certo? Eu não ganho aquele território. Hoje eu estava falando com alguém um pouco antes do almoço, depois do almoço a gente comentou. Ele está aqui quase 5 anos. Daí, ele disse, ainda, né, me dá vontade de fumar. Mas eu digo, não. Eu digo não. Então, isso é uma renúncia. Então, quando eu vou renunciando, eu vou ganhando autoridade naquilo que eu renuncio. Vou tendo autoridade, certo? Eu vou governando aquilo que antes me governava. Eu vou tendo autoridade, isso em todas as áreas. Mas plantando uma tâmara, né, híbrida, modificada, em 5 anos eu tenho uma tamareira que em condições de solo, de água, de ambiente, ela me alcança 600 quilos de tâmara num ano. Né? Colocar a média, que é 400 quilos de tâmara no ano. 400 quilos no ano. Mas 5 anos. 5 anos é um tempo longo demais, não é? É um tempo que eu estou perdendo da minha vida. O quilo da tâmara, a mais comum, está R$35. Começa a mudar um pouco, né? 400 vezes 35, vamos colocar aí R$30, vamos botar 30. Eu sempre coloco para baixo para a gente, né? Mas vamos colocar no primeiro ano ainda, né? No primeiro ano ela não vai estar no pico da sua produção, ela vai dar em 200 quilos. 200 quilos vezes 30. Já deu mais do que um pé de alface, né? Se eu pegar os 5 anos de pé de alface e somar tudo, eu chego nesses. No primeiro ano. Mas o problema é a minha impaciência. Né? É a minha impaciência. Aquilo que eu não estou falando. Eu quero que você entenda que eu não estou falando de alface e não estou falando de tâmara. Né? Eu estou falando de processos. Certo? São coisas. Eu tenho que saber o que é mais importante para mim. Eu tenho que estar dentro de um propósito maior do que eu. Porque se o propósito não é maior do que eu não estou no propósito.
E esse é o problema, nós focamos muito em nós, esquecemos o propósito. E achamos que estamos vivendo um propósito, mas nós só estamos no mesmo ambiente que está se criando, que está se vivendo um propósito. Nós temos o mesmo ambiente. Nós saímos na rua e somos todos cristãos, e muitos vão dar glória a Deus, aleluia, e vão cantar, e vão louvar, e vão falar um versículo, e vão pregar, e estão no mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa, mas não estão no propósito, porque o meu propósito ele é coletivo, o propósito nunca é individual. Nós temos falado de um projeto de salvação, de um projeto de sair, de santificação, de libertação, de redenção, onde a parte que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Agora eu tenho que entrar debaixo desse processo, através da obediência, que a pastora está falando da obediência. Me colocar debaixo desse propósito. Saul, ele tinha um reino para governar. Cara, Saul quer dizer, o nome de Saul quer dizer pedido. Cara, pediram a Deus, tu pede para Deus, Deus te dá. Ei, glória a Deus, aleluias. Só que, quando é pedido e tu não cumpre o propósito, tu perde aquilo que você entende. Conseguimos entender isso? Saul, ele se obstinou, ficou obstinado. Ele se obstinou. Por quê? Porque não estava preocupado com o propósito coletivo, ele estava preocupado com ele. Estava preocupado com a reputação dele, com aquilo que ele queria, com o que ele queria aparecer. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos recebendo? Está sendo para glorificar, exaltar, fortificar, nutrir o corpo? Ou estou vivendo pelo pé de alface? Porque plantar o pé de alface, eu vou lá, planto o pé de alface. Agora você esperar o processo da tâmara, a palavra de Deus diz que nós temos que nos despojar do velho homem. E Eclesiastes, que nós falamos, capítulo 10, diz que uma mosca morta, ela estraga todo o perfume. Então, às vezes, tu está no lugar mas você não está, você estando longe do propósito, é a mosca morta. Certo? Talvez eu que estou aqui não consiga sentir. Talvez a pastora, talvez alguém não consegue sentir. Mas o Espírito Santo, ele olha. É Ele que analisa todos os corações. É Ele que discerne alma e espírito. A intenção que há no coração. Assim como a mosca morta estraga o perfume, um pouco. É um muito? É um muito? 10, né? Eclesiastes 10. O coração do sábio inclina para a sua destra. 10:1. Eu não sei 10:1, mas eu quero ver. Assim como as moscas mortas fazem com que o cheiro mal um frasco de unguento perfumado, assim pesa mais a grande insensatez do que a sabedoria e a muita honra. Então, às vezes a gente está preocupado
em aparecer, em ter honra, mas é insensato. Então essa insensatez, ela vai pesar muito mais. E aí eu posso até estar andando, mesmo que o insensato vá pelo caminho, lhe faltará entendimento, será insensatez tudo que vier a pensar. Um pouquinho de insensatez vai fazer com que tudo que ele pense seja, eu estou no caminho. Mesmo que ele esteja no caminho, tudo que ele... Eu falei esses dias assim, se Deus mandar, certo? Se o Senhor mandar, eu chego em qualquer lugar, Deus mandou, né? Aí eu apresento lá uma lista enorme de coisas que eu tenho que levar. Aí o Espírito Santo diz, faz uma carta de próprio punho e entrega lá. Mas Senhor, tem um monte de documento, porque eu não tenho, eu sou fraquinho, sou magrinho, sou isso, sou aquilo. O Espírito Santo mandou, vai lá. Aí antes que tu saia na porta, o Espírito Santo, alguém vai te chamar lá, ei, foi o senhor que entregou isso aqui? Foi. Vem aqui, assina aqui a documentação, está tudo pronto já. Mas não tinha que ter aquele monte de documento, assim. Mas o problema é que a insensatez faz com que eu me agarre naquilo que o homem diz, não naquilo que o Espírito Santo fala, naquilo que Deus fala para a minha vida. E aí nós ficamos nisso, focamos nisso. Mas eu, dando continuidade, Mateus 25. Vamos ler o 24 primeiro, 44. Só o 24, 44 primeiro. Por esse motivo, vós também estejais preparados, porque o Filho do Homem virá a uma hora que não esperais. Nós estamos esperando Ele hoje? Esse é o problema. Ele diz assim, no 43, mas entendei isso, se o dono da casa soubesse a qual hora da noite viria o ladrão, estaria alerta e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Quanta casa arrombada aí, por falta de vigilância, né? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, por essa noite, te agradeço pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, Senhor Deus, porque nós queremos ter um coração, Senhor Deus, que compreenda, entenda, se submeta, ouça e obedeça aquilo que o Senhor tem falado para nós. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia sobre esse lugar, Pai, sobre essas vidas, sobre essas famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus, ele conta uma parábola, depois, né, ele vai contando algumas parábolas, o sinal da figueira, né, é a parábola do servo mau, aí ele vem a parábola das 10 virgens, e ele fala assim, naquele tempo, o reino do céu será semelhante a 10 donzelas que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo, e 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. Porque as insensatas tomaram suas lâmpadas, mas sem levar consigo azeite. Porém, as prudentes levaram azeite em vasilhas, junto com suas lâmpadas. Mas tendo tardado o noivo, todas ficaram com sono e dormiram. E à meia-noite se escutou uma exclamação: eis que vem o noivo, saía ao seu encontro. Levantaram-se então todas aquelas donzelas e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: nos dê do vosso azeite, porque eis que as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: talvez não haja suficiente para nós e para vós.
Melhor ide com os que vende e comprai para nós. E quando foram comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele ao banquete de bodas. E a porta foi fechada. Depois chegaram também as demais donzelas e disseram: Senhor nosso, abra para nós. Mas ele respondeu, dizendo: Em verdade vos digo que não vos conheço. Estejais alertas, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela tudo que tem, né, cada detalhe que ela tem aqui, é um detalhe que tem que nos levar à reflexão, certo? É nós entrarmos na mente de Jesus e na mente daqueles que estavam ouvindo essa palavra. Na época de Jesus, ou seja, no primeiro século da nossa era, assim era o casamento na Palestina, naquela região. O noivo, ele vinha, firmava um compromisso. Por isso que Jesus diz assim, nos diz, né? Eu vou, né, preparar uma morada para vocês, e depois eu vou vir e ele vai voltar para buscar. Porque aonde eu estiver, vocês estarão conosco. Vocês estarão comigo. Mas, então o que acontecia? O noivo vinha, se apresentava, né, fazia, né, era feito um noivado, né, e o noivo voltava, né, ou para a casa dos pais, ou para o lugar da sua habitação, e lá ele levava um tempo, certo? Construindo a casa para levar, né, a sua amada, sua noiva. E aí isso demorava, né, porque não é, né, eu tinha que fazer, tinha que mobiliar, fazer todas as coisas que uma casa exige. Então demorava. E além disso ele tinha que trabalhar para conseguir, para poder. Então o noivado não era noivo hoje, amanhã, né? Não, demorava. E depois disso, quando era marcado, olha, o noivo tal dia vem buscar a noiva. O noivo ia para sua casa, né, ou na casa dos seus pais, e lá ele se preparava. Ele ia se preparar para o casamento. Está todo mundo avisado, toda a família, todos os convidados. É o que quando Jesus conta da parábola daquele senhor que convida todo mundo para ir no casamento do seu filho, certo? É isso. Então vai convidando. E o noivo vinha com os convidados dele, né? Os padrinhos, vamos colocar hoje. Ele vinha num séquito, né? Ele vinha ao casamento. E a noiva, de antemão, ela escolhia as meninas, donzelas puras, que iam, certo, iluminar, né, o caminho do noivo até a casa dela. Então, quando o noivo, né, ele vinha, gritavam: lá vem o noivo, né? As donzelas se punham e vinham puxando aquele cortejo até dentro da casa, onde os convidados já estavam, a noiva já estava, a família do noivo, e aí se fechavam as portas, e quem estava lá dentro estava, e quem não estava, eu sou muito chato com horário, eu sou, sabe, porque assim,
nós temos que ter uma responsabilidade. Cara, imagina você atrasar e pum, fechou a porta. Quando Noé, Noé é o pregoeiro, a palavra de Deus diz, pregoeiro, ele está lá pregando, falando, e pregando muito mais com aquilo que ele está fazendo do que falando. Ei, meio assim, cara, te alinha, porque vai chegar um dilúvio, quem não estiver dentro da arca, vai, aí o povo, não, deixa para amanhã, hoje eu tenho que fazer uma coisa, hoje eu tenho que fazer outra, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e ele continua fazendo aquilo que ele tem que fazer. Porque quem entende o propósito, não fica se preocupando com os outros, não tenta puxar os outros, não quer. A gente tem uma palavra, essa palavra veio, foi transmitida, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem comunicar antes aos seus servos, os profetas. E aí depois ele diz assim, vocês vão saber que havia no meio de vocês um profeta, porque a palavra vem, vai nos instruindo, vai querendo nos levar, só que às vezes então, nós estamos no ambiente, nós estamos no mesmo lugar, nós estamos no lugar da salvação, nós estamos no lugar da libertação, nós estamos no lugar da cura, mas não estamos debaixo do mesmo propósito. Nós não estamos nos submetendo a uma... Então quando aquelas meninas, o problema delas não é que elas não entendiam, elas entendiam, sabe, e você vê que, da mesma forma que o noivo fecha a porta, lá em Gênesis é fechada a porta. Quem fecha a porta é Noé? É o próprio Deus. É o próprio Deus que fecha a porta. Sabe, não, o nosso problema, sabe, eu sempre fiquei, durante muito tempo, disse, cara, que egoísmo dessas meninas, por que não dividiram o azeite? Por que não deram um pouco de azeite para os outros? A gente pensa nisso, porque às vezes nós queremos ser melhor que Deus, nós queremos ajudar quem Deus não tem mais compromisso, porque não é o problema, amar a Deus, elas amavam, elas estavam ali, elas foram convidadas, mas qual é a honra que elas deram para o convite que elas receberam? Não é? É Deus que fecha a porta. Cara, e essa, a primeira vez que aparece a palavra porta é aí. Deus fecha a porta. Ei, como está a porta hoje? Não adianta gritar Senhor, Senhor. Ele só vai dizer assim, não te conheço. Então o nosso trabalho, o nosso labor, a nossa entrega, o nosso entendimento tem que ser enquanto a porta está aberta. E a porta ainda está aberta. Ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de volta, ainda é tempo de conversão. E eu não estou dizendo que é por falta de amor a Deus, não é. Mas é que além do amor a Deus, apesar do amor a Deus, eu amo mais a mim, aos meus prazeres, às minhas vontades, do que a Deus. A minha zona de conforto, eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu sei o que Deus quer, mas eu entendo, para mim, no meu pensamento, eu consigo controlar a situação. E sobre isso, tem coisas que eu não consigo controlar.
Ou a maioria das coisas eu não consigo controlar. Deus até me dá a sensação de que eu tenho controle sobre todas as coisas. Por quê? Porque é um incentivo que Ele quer me dar. Mas na realidade eu não tenho controle sobre todas as coisas. Porque eu posso fazer muitos sonhos, posso ter muitos sonhos, planos e projetos. E planejar muito bem. E amanhã de manhã, a hora que o despertador tocar, que nem diz o outro, né? Me acordo morto, né? Cadê? Cadê os meus sonhos, meus planos, os meus projetos? E eu penso que eu tenho controle de todas as coisas. Então é o Senhor quem tem o controle da porta. É Ele que fecha e que abre. Apocalipse 3:18. Não, 3:20. Não. Agora onde é que está? O Senhor diz assim: eis que pus uma porta aberta diante de ti. Né? 3:20 ele diz: eis que eu estou à porta. Mas ele tem. Agora qual é a porta que eu estou? Em Gênesis 19, 3:8. Ei, guria, eu gosto do meu Espírito Santo, é lindo. 3:8. Ó. E eu conheço tuas obras, e eis que coloquei diante de ti uma porta aberta. Oh, glória! Uma porta que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, a não ser aquilo que eu não me disponho. Porque tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não renunciaste ao meu nome. Então, eis que eu coloco, ele está ali, a porta está aberta. E aquelas meninas eram sinceras, eram puras, eram virgens, está ali a palavra, virgens. Tinham entre 12 e 18 anos, que seriam provavelmente as próximas que iam casar. Amigas da noiva, amigas do noivo, pessoas interessadas naquele, mas que antes, né, mais importante do que a honra, né? Porque uma coisa que nós temos que entender, o reino de Deus ele é feito de honra. Elas não estavam ali para o prazer delas, elas não deveriam estar ali para o prazer delas, elas estavam ali para honrar a noiva, honrar a família da noiva, honrar o noivo e a família do noivo. Porque a honra ela é coletiva, ela não se trata é individual. Porque quando eu estou honrando alguém, eu estou honrando o coletivo. Eu estou dizendo que aquilo que é importante, que aquele momento é importante, aquele lugar é importante, aquela pessoa é importante, e através dela tudo é importante. Então aquele momento, então assim, a linguagem é a honra. A linguagem do reino é a honra. Se eu não consigo honrar, e honrar é me submeter mesmo às vezes não querendo. Como eu disse, essas meninas, elas poderiam lá no início, lá no começo da preparação, dizer: ei, eu não quero, certo? É demais para mim, eu não vou aguentar ficar esse tempo, certo? Até porque tem que ser virgem, e eu não sei se até o ano que vem eu vou estar virgem, eu não sei se eu vou, né, eu estou... né, estou com um negócio aqui, né, há um fogo cerrado no meio, então eu
abro mão. Eu abro mão. Mas não, aquelas meninas se comprometeram, e o problema não é que elas não quiseram, elas se comprometeram, mas na medida que elas vão caminhando, elas vão esquecendo, elas vão trocando lugares que elas deveriam estar por lugares onde elas queriam estar. Sabe que porta, né? Em Gênesis 19, nós temos a história estamos ali, né, estudando Gênesis, nós vimos lá que Ló, porque ele era interesseiro, né, ele queria viver as coisas do mundo, e não as coisas de Deus, a renúncia, como eu digo, porque a renúncia, ela vai me fazer avançar em territórios, ela vai me fazer ganhar territórios, sabe? Eu vou ganhar territórios quando eu renunciar, quando eu abrir mão de algo em favor. Nós falamos que às vezes nós temos lutas porque nós não renunciamos. Estava falando para alguém aqui agora, parece que quando o faraó, né, Moisés ora e diz, e enche de rã o Egito, aí o cara, para mim não tem problema nenhum, né? Ali naquele caso teria problema porque estava em cima da cama, em cima do fogão, em cima da mesa, tanta rã, né? Você ia caminhando, era rã para tudo que é lado. Aí ele vem falar com Moisés e ele diz assim para Moisés: então amanhã tu ora para tirar essas rãs. Estava ruim, mas estava bom. Cara, mas Moisés, ora agora, tira. Mas a gente fica assim, a gente fica pegado na rã, olha que bichinho bonitinho, isso aqui. A gente não diz, mas faz isso. Está lá em Gênesis, em Êxodo 10, alguma coisa ali, né? Amanhã tu ora. Aí tu deixa para amanhã aquela rã, sabe o que é rã? Aquela coisa pegajosa, gosmenta. Aí tu está sempre assim, certo? Sempre, se não tem uma rã, tu vai buscar, certo? Não tem uma rã, eu vou buscar, porque eu preciso ter algo que... Isso é uma mente que não quer crescer, uma mente que não quer transformar, uma mente que não quer mudar. Êxodo 8. Aqui a gente mata a rã e mostra o pau. Então o rio se encherá de rãs e essas subirão e subirão as rãs em ti sobre todo o teu povo. Depois disse o Senhor a Moisés. No 8 diz, então, 8:8. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: orai ao Senhor para que ele retire as rãs de mim e do meu povo, e depois deixarei o povo oferecer, né? Aqui na minha versão não está amanhã, mas... não, no 10. E o faraó lhe respondeu: amanhã. Então, amanhã eu faço isso, amanhã eu resolvo isso, de amanhã. Sabe? As virgens, elas... Eu gosto de trazer, eu gosto de trazer números assim para a gente entender. Às vezes algo que é tão, você é tão distante de nós, assim, a gente não... Uma lâmpada naquele período, ela consumia de 8 a 15 mililitros de óleo por hora. Então ela tinha uma capacidade de 3, 4 horas. No máximo 4 horas. E uma peculiaridade
é que na nossa cultura, quem se atrasa é a noiva. Na cultura do Oriente Médio, é o noivo que se atrasa. Porque nós temos né, o Ocidente, ele inverteu a prioridade. A gente já falou durante outras coisas, mas então o noivo, porque o noivo ele faz todo a noiva tem um objetivo, ela fica pronta para o noivo, certo? Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que ama, né, a maridos, né, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. E o que ele diz para as mulheres? Obedeçam aos seus maridos. O que é mais fácil? Obedecer ou morrer? Mais fácil é obedecer. E aí nós invertemos. Então o homem ele vai dar, o casamento é esse, ele vai dar aquela ênfase assim que eu tenho que preparar tudo para quê? Porque eu tenho que amar a minha noiva, a minha esposa, assim como Cristo amou. Então eu vou entregar todo o meu melhor para ela. Então ele vai levar um tempo para fazer tudo aquilo para ela. Então o casamento começava às 6 horas, as noivas, né, deveria, né, se fosse pontual, então às 6 horas elas estavam lá, escureceu. Elas estavam lá com as lâmpadas acesas, com um óleo para quantas horas? 3, 4 horas. Sabe que às vezes é isso, falta em nós essa preparação. Às vezes nós não sabemos a hora que o noivo vai chegar. Ele pode vir às 6, às 7, às 8, às 9. Aqui que hora ele chegou? No meio da noite. À meia-noite o noivo chegou. Se nós temos, né, óleo para 3 horas, as meninas, as prudentes, elas tinham 1,5 medida mais de óleo. Sabe que a questão não é, como eu digo, não é o amor, mas é a minha entrega. Às vezes eu confio muito nos meus cálculos. Vocês lembram do avião da Chapecoense? Vocês sabem por que ele caiu? Faltou óleo, né? Faltou combustível. Há uma regra na aviação que um avião ele tem que calcular, né, ter combustível até o aeroporto que ele vai, certo? Até o aeroporto, aeroporto próximo, até o terceiro aeroporto. E se mesmo assim não conseguir no primeiro, no segundo, no terceiro, ele tem que ter combustível para 30 minutos ainda. Aí o cara faz um cálculo assim, meio noiva, né, nécia, insensata. Eu vou colocar óleo até chegar no aeroporto. Chegou, né, ele vai taxiar sem combustível. Às vezes a nossa vida, eu vou até o noivo chegar, fechou a porta, lá dentro tem lâmpada, não preciso mais. Nós não levamos a nossa vida assim, no limite. Nós vamos viemos na oração, né,
Porque a gente tem ai, não, o pastor vai me cobrar. O devocional, cara, o devocional. Eu amo o devocional, eu amo, sabe? Eu amo mais o devocional do que o culto, eu amo. Porque o cara não vem, não gosta, não tem tempo, tem coisas mais importantes para fazer. Um dia não vem porque é frio, outro está chovendo, outro tem inverno, outro tem... eu tenho 2 periquitos, um papagaio, um cachorro, uma lagartixa. Sabe? Ou chega aqui e está... O que passa? Ou, como eu disse, às vezes nós estamos no mesmo ambiente, com as pessoas servindo ao noivo, mas sem entender o propósito, sem a renúncia. O que nós temos renunciado? O que nós temos aberto mão? Sabe que em Gálatas 2:20 diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pelo amor do Filho de Deus, que por mim se entregou e me tirou do mundo de trevas e me trouxe para o reino de luz. Eu estou vivendo isso? Ou como eu falei no início, eu estou só dando uma maquiada? Eu não tenho um compromisso com o noivo, nem com a noiva. Estou apenas ali, porque é legal, né? Vai ser lembrado. Onde é que tu estava? Eu estava no casamento do fulano, estava... E o imprevisto. E os cuidados que tu tinha que ter tido. Toda aquela cerimônia. A gente pensa que a gente vai estar desonrando o outro, certo? Porque quem ficou sem iluminação foi o noivo, nos parece, né? Mas quando Jesus fala isso, ele sabe o que ele está falando, ele sabe a plateia que ele está falando, ele sabe que aquela pessoa que fez isso, certo? O que representava na cultura dele, não somente para a pessoa que negligenciou. Sabe que às vezes eu estou aqui e o meu papel é daquele. Vocês já ouviram falar, né? Quando eu não tive isso de casa, mas tive colegas, às vezes eu dormia na casa deles e eu ouvia, né? Ele dizia assim: pega um casaco que vai esfriar. Pega guarda-chuva que vai chover. Alguém ouviu isso? Né? Não que seja para si, mas para alguém, às vezes, aprendeu isso. Sabe que o meu papel é, às vezes, dizer assim, viu? Pega um guarda-chuva que vai chover. Pega um casaquinho que vai esfriar. Sabe que, às vezes a gente não pega o casaco, né? Embora seja divertido. Pega o casaco. Eu sei de pessoas, né? Porque eu mesmo, né? Às vezes saía de casa e aí tu tá ali com teus 16, 17 anos, aí tu quer, né, mostrar, né, barriga tanquinho, né, e aí tu não quer botar casaco. Não sei, hoje os meninos andam tudo encasacado com touca, na minha época não, a gente queria, né, as meninas, né, vinham. Então daí não queriam, né? Embora a mãe dissesse, né? Leva
leva o casaco, leva o guarda-chuva. Às vezes eu até sabia que ia chover, mas daí tu sabia que fulano vai levar, eu vou me encostar, fulana vai levar, eu vou, né? Daí tem uma desculpa, não vou levar o guarda-chuva. Mas então, será que faltou alguém que disse para elas, viu? Tu está levando pouco óleo. Porque a nossa tendência é colocar a culpa no outro, certo? A mãe não me avisou, o pai não me avisou, ninguém me avisou que eu tinha que levar mais óleo. A culpa é... Eu não tive uma família estruturada, meu pai nunca, né? Os mais antigos vão lembrar, eu não lembro o nome da cantora, mas dizem: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. A dona Marlila Rio, ela lembrou da música, né? É a Kátia, eu ia dizer que era a Kátia, mas não... Mas, né? Então assim, a culpa é de quem? Do mundo, né? Esses dias vocês viram um videozinho que eu coloquei ali, de uma pessoa que teve aqui, né? E ela está morando numa barraca, numa praça, lá em outra cidade. E aí ela diz assim, a culpa é da sociedade que não... Então aquela menina na sua cabecinha dela disse, a culpa é do pai que não me avisou que eu tinha que levar óleo. Porque eu não sei fazer cálculo. E talvez os pais não tivessem instruído. Mas aquelas meninas, elas tiveram tempo de aprender. Elas tiveram tempo de mudar. Elas tiveram tempo de voltar atrás. Porque entre as 6 e a meia-noite são 6 horas, é uma existência, é uma geração, é um tempo. 6 é o número do homem. Quantos de nós temos esse tempo de mudar uma situação? Porque nós temos a noção, nós não somos, né, nós somos insensatos, não porque nós somos doentes e que não entendemos a situação. Nós somos insensatos porque nós entendemos a situação e nós não queremos mudar a situação. Então eu não sou insensato porque eu não tenho entendimento, porque eu sou burro, porque eu sou energúmeno, porque eu sou... Não, eu sou insensato porque eu mesmo sabendo a situação, eu mesmo sabendo dos riscos que eu estou correndo, eu continuo tendo as mesmas atitudes, mesmo tendo a possibilidade de transformação durante esse tempo, dessa existência chamada vida, desse tempo de aprendizado, desse tempo de uma mãe dizendo, leva o guarda-chuva, leva um casaquinho. Não sai com fulano, não anda com Beltrano. Então a insensatez é isso, não é a questão de eu não ter o entendimento, de eu não ter o conhecimento, mas é confiar nas minhas próprias habilidades. É confiar, andar no limite. Isso eu posso. Até onde eu posso ir? Pastor, eu vou casar, sou virgem, mas se botar assim, né? Só relar, pode? Passar a mãozinha assim, não é ali, mas é pertinho, assim, pode? É andar no limite. Você entende? Então a insensatez não é... E elas tiveram tempo para aprender, tiveram tempo para observar, porque o noivo não veio repentinamente. Ele vinha avisando, eles sabiam que ele ia voltar, sabia que ia chegar. E quando eu sei que ele vai chegar, eu vou... Fui convidado para ser a dama de honra. Então o que eu vou fazer? Dama de honra? Tu já foi dama de honra? O que a dama de honra faz? Me explica aqui. Qual é o que eu tenho que fazer? Qual é a roupa que eu tenho que vestir? Eu posso comer algo antes ou não posso comer? Tu acha... Alguém vai
Vai ter alguém que vai estar me instruindo. Mas eu me fecho em mim mesmo, nas minhas vontades, no meu querer. Não preciso ouvir nada de ninguém. Eu sei. Vem cá. Essa lâmpada aqui, quanto tempo fica? Dá para... Eu posso... será que fica errado eu levar uma botija extra? Quem sabe se eu levo um baldinho, fica feio eu andar na procissão com um baldinho de óleo? Será que vai pegar mal? Mas se eu pegar esse baldinho e colocar umas florzinhas para disfarçar, fazer que é um adereço, sabe? É você estar com quem já está vivendo isso, quem já viveu esse processo, quem quer viver. Mas é aquela cultura do eu sei o que eu faço. Aí o Senhor diz, eu não me agrado de sacrifício. O que eu quero? Obediência. E essa obediência ela vai, né? Ela requer de mim, ela vai me trazer. Quando eu entendo isso, certo? E esse processo de casamento é me trazer identidade. É como um ritual de passagem, identidade, pertencimento. Eu faço parte. Eu tenho o mesmo pensamento, eu tenho a mesma visão. Eu quero ir para o mesmo lugar. Tu tem pensado nisso? Eu tenho pensado nisso. Eu faço parte desse lugar, eu quero ir. Porque depois que a porta fecha, daí não adianta gritar. Aquele senhor. E aquilo não é maldade, não é punição, não é castigo. São consequências. A gente tem que falar consequências. Consequências de não estar atento aos detalhes. Sabe, de não olhar. Né? Quantos já viram lá? Né? Nós estamos aqui num ambiente. Né? Como eu disse a vocês, eu gosto de trazer número, eu gosto de olhar, gosto de estar observando. De saber como funciona. Cara, você foi chamado para algo importante. Você imagina que porque tu não tem lâmpada, tu está deixando de iluminar. Porque tu não tem óleo. Porque tu gastou teu óleo contigo. Com teu bel prazer, com as tuas vontades. Eu falei para vocês aqui, daquela pessoa que, porque sentiu muita dor, abandonou toda uma família. Deixou tudo. A mesma história daquele louvor que nós colocamos essa semana aqui. 64 anos. Um filho morto. 3 filhas. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas ele sentiu que ele tinha o direito de viver a dor dele. De viver o luto dele. De viver as vontades dele. Aí quando vê... Amados, eu queria dizer para vocês que vai fazer sol. E que é dia de praia. Mas eu tenho que dizer, leva um casaquinho. E leva o guarda-chuva porque vai chover. E vai esfriar. Os dias são maus. Os dias são ruins. Então, se você quiser botar um tema nessa mensagem, leva o casaquinho e leva o guarda-chuva, porque os dias são maus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai, que em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor Deus, que nós possamos ouvir essa voz que todos os dias nos diz: pega o guarda-chuva, pega o casaquinho. Que nós possamos ouvir as orientações que nos direcionam para fazer a Tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer, Senhor Deus. Que nós não estejamos apenas no mesmo lugar, mas que nós estejamos debaixo do mesmo propósito, onde as minhas dores não sejam maiores do que o meu propósito, os meus problemas não sejam maiores do que o meu propósito, as minhas dúvidas não sejam maiores do que o meu propósito, as minhas vontades não sejam maiores que o meu propósito. Que haja em mim um coração de renúncia, um coração de entrega, um coração que entende que o meu ofício é estar iluminando aqueles que querem chegar até Ti, Pai. Iluminar, porque o Senhor diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, Pai. Nós possamos realmente ver tudo isso, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha ao nosso coração, Senhor Deus. Venha fazer morada, Senhor Deus. Venha nos confrontar, nos tirar do nosso lugar de conforto e nos levar, Senhor Deus, a um lugar de transformação, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós entendamos que a porta ainda não foi fechada, que ainda há tempo de buscar o óleo, ainda há tempo de recarregar as nossas lanternas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os céus vem vão, teu trono acima está, teu